Olá, tudo bem? Eu sou Anônimo e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos comentar aqui esse vídeo das mulheres que estão indo para Alemanha, casando com alemães, tendo uma experiência muito agradável. O que acontece? Mulher brasileira, não se exalte, não mostre grandes emoções no momento de briga, de confusão. Se a gente mostrar o que a gente é, muitas das vezes, não todas, mas nós mulheres brasileiras e latinas, a gente leva as coisas com muita emoção. Às vezes fala alto, fica nervosa, quer chorar, às vezes grita, porque é uma coisa que não é tão anormal em situações de grande emoção. Só que aqui na Europa, na Alemanha principalmente, muitas brasileiras estão sendo levadas para hospitais e clínicas psiquiátricas, porque aqui ter muita emoção é considerado gente louca, instável, mentalmente doida. E o que eu quero falar para vocês, porque eu quase já passei por uma situação dessa no primeiro vídeo. Eu quero falar para vocês sobre esse caso que está acontecendo muito, de mulheres brasileiras sendo enfiadas, transportadas, presas em clínicas psiquiátricas pelos homens, só por ela demonstrar uma emoção, às vezes gritar numa situação de briga, ou ser muito emocionada, também chorar muito por qualquer coisa. A pessoa chora, eles já acham que é emocionalmente instável. Isso, ele já vi situações de somente por isso o cara enfiar a mulher dentro de uma clínica psiquiátrica. Eu te digo, ai, mas não é tão fácil assim. É sim, é mais fácil do que se pensa. Eu tenho um caso pessoal na minha família, de uma amiga da minha mãe, que está presa dentro de uma clínica psiquiátrica na Alemanha, porque ela teve depressão, por situações do marido alemão tratar ela de maneira terrível. Ele internou ela já em tratamento, melhorando, mas ele disse que ela não tinha condições. E quem tira ela de lá? Se o tempo inteiro estão diagnosticando ela com problema, a família dela está em desespero. Mulher brasileira, cuidado! Então, meu camarada, viu aí? Eu não sei esse vídeo, quem é essa pessoa, quem é essa mulher, ou a credibilidade dela em relação a isso, mas eu vou comentar sobre isso, sobre como é a diferença cultural da mulher viver num país completamente diferente dela, né? Da diferença cultural, tanto de forma como o homem age lá, como o homem age aqui. Porque nós brasileiros nós somos mais brincalhões, nós somos mais, temos calor humano maior. Lá não, lá são mais frios. Vai acontecer uma diferença muito grande com relação à convivência com o homem lá. Primeiro tópico que eu quero dizer aqui sobre a diferença entre homens brasileiros e os alemães. Como eu disse, o europeu ele é diferente, ele é mais frio em relação ao brasileiro. Nós brasileiros nós somos mais amigáveis, somos mais afetivos com as pessoas em relação aos alemães, ou europeu em geral. Então, muitas vezes, os europeus não têm o hábito de dar beijo no rosto, ou de abraço, tem um pouco de distância, não cumprimenta na rua. Isso é algo típico do europeu. A outra coisa que ela falou também sobre a solidão das mulheres no exterior. Será que realmente os homens brasileiros são inferiores aos homens europeus, né, em relação ao relacionamento? Será que nós homens brasileiros nós somos tão diferentes em relação aos homens europeus, ao ponto da mulher querer procurar um cara lá fora, né, procurar um cara na Europa? Apesar de que esse lance da mulher procurar um homem europeu também se dá ao fato da situação econômica do Brasil. Você casando com um brasileiro, aqui o Brasil ele não é um país de primeiro mundo, não é um país onde a economia está bem estruturada. Já na Europa já é diferente. Lá na Europa, talvez um homem alemão, um homem europeu, ele tem condições melhores de manter uma mulher, porque a economia do país lá ela é muito mais avançada e muito mais melhor do que a do Brasil. E por isso muitas mulheres preferem se casar com um europeu, procuram se relacionar com o europeu do que com um brasileiro médio comum aqui do Brasil, não é mesmo? E fugindo um pouco aqui da Europa, né, dessa parte da Europa, tem também o caso
que eu conheci de uma mulher que ela começou a conversar com um árabe. Nem europeu, foi um árabe, né? O árabe parecia ter dinheiro, ter uma vida financeira boa, muito boa em relação à média brasileira, né, dos homens brasileiros, e foi morar com o cara lá, né? Chegando lá, ela foi para um país super fechado, onde a mulher ela é oprimida, onde a mulher é tratada como uma simples serva, e não tem o mesmo jeito que as mulheres têm aqui. É um país islâmico, um país onde os direitos das mulheres não são respeitados lá. Então ela acabou vivendo numa forma muito pior do que se ela estivesse vivendo aqui com um homem. E até com um brasileiro. Teve tudo, né? Porém, ela não teve a liberdade e também não teve os direitos que ela tem aqui no Brasil, né? Que ela normalmente teria aqui no Brasil, que é de trabalhar, estudar, fazer o que ela quer, né? E sem contar que pelo Alcorão, eu não sei certo, pelo Alcorão já havia até pregações de cara do sacerdote do islamismo dizendo que é permitido sim a mulher apanhar o marido. Então foi o que aconteceu com a mulher lá na Europa, né? Ela deve estar acostumada com os homens daqui, que ela poderia se abrir, falar o que ela pensa, e sorrir, chorar quando acontece algum problema. Pô, eu não sei uma mulher como é uma mulher europeia. Apesar de o seguinte, existe uma diferença cultural muito grande aqui mesmo no Brasil. No Nordeste é uma forma, é um jeito lá. As pessoas vivem de um jeito. Agora, se você for no Sul e conhecer as pessoas do Sul, as pessoas do Sul são diferentes. Ainda assim, brasileiras, elas são mais fechadas, mais rústicas. Talvez isso foi herdado também do comportamento europeu, né? Dos alemães, dos poloneses e assim por diante, italianos e tudo mais. Mas assim, para chegar ao ponto de internar uma mulher numa clínica psiquiátrica porque mostra emoções, então acende um alerta aí para as mulheres aí do Brasil que gostam de um europeu, um gringo, né? Não só europeu, como árabe, como americano, canadense, né? De que as pessoas lá são diferentes, as pessoas são mais frias. Não são como aqui no Brasil, que as pessoas são mais abertas, conversam. Assim como no Brasil, que até mesmo brasileiros, aqui mesmo no Rio de Janeiro, eu até acho engraçado, porque o carioca trata o outro, muitas vezes chama ele de palavrão, xingando a mãe do cara, mas na brincadeira. Dependendo do contexto, o cara tá brincando. Ou o cara tá falando que ele xinga a mãe do cara, falando que ele é um cara que consegue fazer coisas incríveis, ou que faz tempo que ele não vê, chama o cara xinga a mãe do cara, ou às vezes é sério mesmo, porque o cara é um babaca mesmo. Mas 3 contextos pro cara xingar a mãe do cara de prostituta. 3 contextos, esses 3 contextos diferentes aqui no Rio de Janeiro. Então, essa diferença do brasileiro pro europeu. O europeu, ele, com certeza, se xingar ele dessa forma assim, ele vai, pô, mas como é que é? O cara xinga minha mãe assim? Então são coisas que até mesmo os gringos, eles não têm dificuldade de entender no Brasil. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você, mulher que está vendo esse vídeo, cuidado com os estrangeiros. Vê como é que é. Prefira morar aqui no Brasil. Se for morar lá, seja uma mulher mais fria, porque o rapaziada lá tá botando as mulheres tudo clínica psiquiátrica, hein? Muito cuidado com isso. E para você que ficou aqui até agora, abaixo na descrição tem o link do meu e-mail. Você, se quiser enviar o seu relato, contar para mim como é que tá você. Se você tá passando por um término de relacionamento e tá desesperado sem saber o que fazer, né? Tá triste, chateado, ou você descobriu que tua mulher te traiu, tá pensando em fazer uma besteira com a tua mulher, não faça isso. Me mande um e-mail pra gente conversar, trocar uma ideia. Valeu? Deixa seu like, se inscreva no canal. E outra coisa também, o meu link do meu e-mail também é meu Pix. Se caso você queira me ajudar com alguma quantia, para o canal ganhar relevância, para poder ajudar meu canal a crescer, eu agradeço você desde já. Valeu, um forte abraço, tchau, tchau.